Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Teatro Municipal Sá de Miranda. A Rádio Joice e a Rádio Alto Minho uniram-se uma vez mais, desta feita, para levar a cabo o debate legislativas 2022 com os cabeça de lista candidatos pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo dos partidos que têm representação parlamentar. 15 forças políticas concorrem às eleições legislativas de 30 de janeiro pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, menos 5 do que em 2019. De acordo com o mapa oficial publicado no portal da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, os 236.069 eleitores do Distrito de Viana do Castelo vão eleger 6 representantes para a Assembleia da República. Nas legislativas de 2019, em Viana do Castelo, foram eleitos pelo PSD Jorge Mendes, Maria Emília Cerqueira e Eduardo Teixeira, e pelo PS Tiago Brandão Rodrigues, Marina Gonçalves e Anabela Rodrigues. Serão abordados 3 temas e uma mensagem final. As diversas intervenções dos candidatos em resposta às questões formuladas iniciar-se-ão pelo candidato da força política que obteve mais deputados nas últimas eleições legislativas realizadas em 2019. O tempo de resposta por candidato é de 3 minutos para cada uma das questões e de 1 minuto para a mensagem final. Assim, apelamos para que cumpram o tempo estipulado. Muito bem, vamos então começar este debate. Desde já... que permitam a competitividade e permitam a criação de emprego, também o crescimento económico e a melhoria da qualidade de vida dos alto-minhotos. É importante tornarmos o Alto Minho uma região atrativa, onde as pessoas se sintam bem, que queiram viver, e mesmo aqueles que nos visitam queiram estar entre nós. É importante também, no meu ponto de vista, criar condições de forma a que depois possamos também promover a nossa região, não internamente, mas também externamente, para que, efetivamente, com a vinda de pessoas, possamos beneficiar, nomeadamente o turismo, em que nós, de facto, temos muito que oferecer nessa área. Sabendo de antemão que não será muito fácil eleger um deputado pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, parte com certeza com essa ambição para estas eleições. Sim, vai depender agora do eleitorado, naturalmente, não é? Nós temos objetivos bem definidos, o partido tem objetivos bem definidos, tanto a nível nacional como para a nossa região. Algumas dessas nossas linhas de orientação, enfim, já tiveram a oportunidade de ouvir através dos debates em que os nossos representantes políticos, e nomeadamente o nosso presidente do partido, tem tido a oportunidade de explanar, e, portanto, estou convencido que nós lutamos com esse objetivo, depende, como disse, da vontade dos eleitores. Exato. Caso venha a ser eleito, qual é que seria a primeira medida que iria tentar implementar para o Alto Minho? Olha, o Aliança, há 3 coisas que são fundamentais para nós, que é a questão da saúde, da educação e da assistência social.
Em qualquer uma destas áreas, penso que há muito a fazer no Alto Minho. Nós sabemos que há um grave problema que é encurtar as distâncias. É muito importante encurtar as distâncias. Porquê? Para que as pessoas possam estar mais próximas daquilo que é essencial para elas. No caso da saúde, nós temos pessoas que estão a cerca de 100 km daqui. Posso dar o exemplo lá em cima em Melgaço, aquelas freguesias do concelho de Melgaço, em que, por exemplo, na área da saúde tem que se deslocar muitas vezes a Viana para fazer um simples raio-x. Podia que concluísse, porque vamos com certeza também ter a oportunidade de falar do tema da mobilidade. Entretanto, o seu tempo inicial já terminou e vamos passar já para o candidato do ERGT, o Diogo Casanova. Bem-vindo também a este programa. E aquilo que lhe perguntava também no início é quais é que são as prioridades que o ERGT tem no seu programa eleitoral para a região do Alto Minho. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite e quero salientar que só 2 forças políticas é que se fizeram representar aqui, o que talvez demonstre eventual desleixo ou despreocupação com as forças políticas, por exemplo, o Movimento Partido da Terra, o VOLT, o RIR e o Movimento Alternativa Socialista. Dá a entender ao eleitorado que só preencheram a candidatura para garantir os direitos de antena, por exemplo, e determinadas subvenções que possam vir a ter direito. Portanto, creio que não sejam Desculpe só as opções mais viáveis. Para que fique claro e para aqueles que nos estão a acompanhar, todas as forças políticas com e sem assento parlamentar foram convidados para estar presente. Neste caso, estas forças políticas sem assento parlamentar aceitaram apenas o Aliança e o ERG. Nós lamentamos, mas teríamos que dar voz a todos. Quem quis estar presente, aqui está. Quem não quis, nós lamentamos, mas respeitamos a decisão. E então, para concluir, perguntou-me quais é que são os temas principais. Eu elencava a descida do IVA para 19%, que é uma medida fundamental, não só para esta região, como para todo o país. Como sabe, as eleições legislativas funcionam a nível nacional. E, segundo a Constituição, o deputado representa não uma região, mas todo o país. Mas, de facto, esta região, principalmente esta região por ser periférica e por estar um bocado mais desprotegida economicamente, beneficiaria bastante com a descida do IVA para os 19%. Eu gostava também de referir que no nosso programa nós propomos a descida dos deputados para 180, que é o mínimo que a Constituição permite, num círculo único eleitoral. Portanto, todos os pequenos partidos que têm dificuldades em eleger partidos para a Assembleia da República passariam a estar aí muito mais capazes de eleger 1, 2, 3 deputados. Certamente o ERGT, o Aliança e os outros que também foram convidados. E gostava também de referir a área da saúde, que é um terreno que falta desbravar muito, nomeadamente hospitais. Deve haver muito mais hospitais em Portugal. E postos de saúde familiar. Sendo que também já fiz esta pergunta ao Aliança, faço também ao ERGT, sabendo da dificuldade em eleger um deputado pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, obviamente que parte para estas eleições com essa ambição. Sim, parte com a ambição de ser um dos 6 deputados a representar o Alto Minho na Assembleia da República. Sim, e também lhe pergunto qual é que seria a primeira medida a implementar caso fosse eleito? Poderia falar de várias, mas o IVA a 19% ou a alteração da lei da nacionalidade são umas prioridades e simbolicamente seria provavelmente a primeira medida a adotar no Parlamento português. Vamos agora passar a questões mais específicas, depois desta primeira ronda com o assunto geral das propostas de cada partido. Há pouco o cabeça de lista do Aliança, o Alberto Ribeiro, estava a falar da saúde e das distâncias, da problemática da mobilidade e da acessibilidade. É este tema que lançámos agora para o debate, que tem a ver com
o que se passa, a problemática que se passa um pouco por todo o país da acessibilidade e da mobilidade, nomeadamente ao nível das vias rodoviárias, ferrovia, marítima e também o transporte aéreo, qualquer uma delas muito importante para a região alto-minhota. Que propostas defende o Aliança para esta problemática das acessibilidades e da mobilidade? Olha, como dizia, encurtar as distâncias, ou seja, criar condições para que as pessoas, apesar de distantes, consigam de facto ter na sua proximidade situações que lhe permitam dar respostas aos seus problemas, em particular na saúde. Como eu estava a referir, em Melgaço, para se fazer um raio-x ou um táxi, tem que subir a Viana do Castelo. Muitas daquelas pessoas, daquelas freguesias do interior, têm que se deslocar em táxi, muitas vezes, que custa muito dinheiro. E, portanto, nós defendemos que, se calhar, dotar um dos espaços de saúde na zona, que seria depois estudado e selecionado, com condições para que essas pessoas fossem assistidas ali, pudessem fazer ali um raio-x, um táxi sem ter necessidade de virem a Viana do Castelo. É muito importante, de facto, que as pessoas sintam que, e cada vez mais, porque hoje Portugal está bem servido de estradas, mas há no interior muitas localidades onde de facto estão muito distantes de nós, porque as acessibilidades são de facto muito más. E portanto, não havendo transportes públicos, dificulta muito a tarefa, a vida às pessoas. Portanto, as pessoas sentem muita necessidade de terem próximo de si respostas mais eficazes aos seus problemas. Saúde, assistência social e essas coisas todas. Nós sabemos que nem é preciso sequer ir para essas freguesias distantes. Temos cá no Conselho algumas freguesias, eu posso referir, por exemplo, a Monde, em que o transporte público passa uma vez de manhã e tem outro de regresso à noite. Uma pessoa de idade que necessite de vir ao médico, se não tiver outra alternativa, sai de manhã, só regressa à noite. Portanto, é importante que estas pessoas também tenham condições, que alguém vá lá, que os visite, que lhes dê apoio na sua medicação, na alimentação, outros cuidados de saúde, e que evite que eles tenham esta dificuldade, de facto, pelos seus próprios meios não conseguem, de ter que se deslocar aos sítios onde efetivamente podem receber a assistência que eles necessitam. Em relação às vias ferroviárias, alguns países europeus estão agora novamente a investir na ferrovia. Nós temos desde algum tempo já a via eletrificada. Como é que pensa que poderia ser melhor aproveitado agora este novo recurso? Sim, já se falou também na ligação Braga-Valença. São projetos que custam muito dinheiro aos cofres do Estado. Isso, todos nós defendemos isso, naturalmente. Chegar mais rápido aos locais de destino é ótimo, é excelente. Vem sempre ao encontro daquilo que disse, encurtar as distâncias é extraordinário, mas isso são de facto investimentos muito significativos para os cofres do Estado. Teríamos que efetivamente ver e estudar que soluções, no caso concreto da nossa região, penso que o caminho de ferro, uma vez que já vamos até Valença, poderia eventualmente até Monção, porque não conseguirmos reativar a antiga linha de Monção, não sei se seria possível, porque muitas dessas linhas já foram, enfim, inutilizadas, já inclusive existem construções nesses terrenos, mas por que não? Porque de facto há aqui zonas do Conselho que estão muito distantes e o caminho de ferro, naquele caso concreto, poderia interessar. Nas outras não, penso que seria mais ao nível das estradas e levar serviços mais junto das populações, no meu ponto de vista. Muito obrigado. Diogo Casanova, como é que o ERGT olha para esta problemática das acessibilidades, da mobilidade e de todos estes constrangimentos que o Alto Minho ainda tem? O Alto Minho tem alguns problemas da mobilidade que já foi referido e para essa questão nós temos uma proposta da medicina ambulante que deverá ser feita com profissionais da área da saúde recém-formados, principalmente os que não têm emprego, procuram emprego e que muitas vezes até procuram emigrar para conseguir realizar os seus sonhos, viver da medicina e, portanto, era uma maneira de tornar mais acessível os medicamentos e os cuidados médicos com postos ambulantes de saúde.
Outra das propostas que nós temos é de investir nas ferrovias e de voltar a ativar todas as linhas ferroviárias que foram descontinuadas. Não é uma, não são duas, são todas a nível nacional. Custará dinheiro certamente, mas o dinheiro existe, está mal aproveitado. Temos um primeiro-ministro que tem alguns motoristas, não tem um, não tem dois, tem alguns motoristas. Temos 230 deputados na Assembleia da República, todos eles com assessores. Existem muitas gorduras no Estado que podem ser cortadas. E por muito que não chegue a cortar nestes dois aspectos que falei agora, sempre é um sinal de respeito da classe política para com as populações que, quando têm que apertar o cinto, apertam, mas a classe política nunca o faz. Queria também referir que o programa do ERCT visa a criação de escolas profissionais para a construção naval e a formação de quadros para a marinha mercante e de pesca, assim como para o setor agrícola. São medidas que trariam trabalho especializado e mais pessoas para as zonas periféricas, como é o distrito de Viana do Castelo, como será também muitos outros distritos de Portugal e do interior de Portugal, e para as regiões autónomas. Em relação à mobilidade, embora se tenha aí afastado um bocadinho, mas em relação à questão da mobilidade, temos agora este projeto de ligação da ferrovia ao Porto de Mar. É por aí também que acha que passa o desenvolvimento aqui da região Alto Minhoto? Sim, também. Agora, o essencial é trazer as pessoas e permitir que as pessoas vivam fora de Viana, fora do concelho de Viana, e permitir que as pessoas vivam fora do concelho do Porto e fora dos concelhos grandes, podendo residir em aldeias sem terem o problema de se deslocar para os centros, para ter uma consulta, para ir às compras, certamente também há maneiras de o fazer nas aldeias, mas a mobilidade é uma questão muito importante também para o comércio, porque também a cidade de Viana vive muito do comércio local e é um problema às pessoas. Também o reforço dos transportes públicos. Defendem também isso? Sim, principalmente a ferrovia. Bem, obrigado. Obrigado. Ainda relacionado com esta questão da mobilidade, não vos ouvi falar da questão das portagens. É um tema que está muito em voga e sempre se tem falado da A28. Qual é o vosso posicionamento relativamente a esta questão? Devemos ter ou não as scooters? Bem, aquilo que é a opinião do meu partido, e que é a minha particular, evidentemente, é que não faz sentido esta portagem. Temos promessas dos nossos deputados de que efetivamente irão fazer tudo para abolir esta portagem. O que é facto é que isso nunca aconteceu. Aliás, basta recordar e recuar até 2019, nas últimas legislativas, quais foram as promessas que os nossos deputados fizeram. Até hoje nada. É uma portagem que não faz sentido, no nosso entendimento. É uma portagem que divide o concelho, o espaço onde as pessoas moram, para onde as pessoas vão trabalhar. E, portanto, estarmos a taxar as pessoas sempre que vão para o seu trabalho, acho que não faz sentido nenhum. Esta portagem não faz sentido nenhum. Infelizmente não temos tido na Assembleia da República ninguém que nos represente como deve ser e que lute contra este objetivo, que é retirar esta portagem da A28. Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. E se nós olharmos um pouco para as nossas representações ao nível de Viana na Assembleia da República, de facto, não temos visto grandes resultados das nossas representações, dos nossos deputados. Se calhar houve um, que é conhecido de todos, que não vou referir, que terá marcado um pouco a nossa representação na Assembleia da República, com benefícios para a nossa região. E é isto que os nossos eleitores, que as pessoas do Alto Minho pretendem daqueles que elegem e que os representam na Assembleia da República. É que sejam uma voz que levem lá as suas preocupações e os seus anseios. E todos nós sabemos, para todos nós, esta portagem é uma preocupação. Há muitas famílias a trabalhar para uma zona industrial de Neiva que saem das suas casas e que passar ali e têm que pagar todos os dias portagem. Não faz sentido nenhum.
Obrigado, Alberto Ribeiro. Diogo Casanova, também em relação a esta situação das portais, nomeadamente da A28, que é aquela que toca mais diretamente aos alto-minhotos, qual é a vossa posição em relação a esta matéria? A nossa posição no programa político eleitoral não está definida. Está definida no nosso programa político nacional, que é um programa mais extenso, que será para a vida política inteira de Portugal. Agora, para os próximos 4 anos, será possível descidas. Agora, a inexistência da portagem talvez seja um bocado difícil, mas com um bocado de esforço orçamental e com o corte de gorduras de Estado, sim, seria um objetivo, havendo um superávit, conseguir cortar muitas portagens em Portugal, nomeadamente a que referiu, da A28. E gostava também de tocar num tema que me esqueci de referir há bocado, a par das escolas profissionais de reparação naval e de agricultura, era muito importante também renegociar com a União Europeia as cotas de exploração, por exemplo, da Zona Económica Exclusiva, o nosso mar, que se juntarmos o território marítimo que temos ao território nacional, território terrestre, seríamos o maior país da Europa, mas com as diretrizes da União Europeia temos que repartir até o nosso mar com os outros países e não aproveitamos a nossa riqueza ao máximo. Deixamos de produzir, recebemos subsídios para destruir meios de produção, isto com entrada para a comunidade europeia, e nós queremos inverter esse ciclo de destruição de emprego e de destruição de potencial económico para reverter para um ciclo positivo de exploração dos recursos marítimos e terrestres, negociando naturalmente com a União Europeia. Muito bem, agradeço também esta posição. Vamos entrar agora no último tema deste debate. Estamos com 2 partidos sem representação parlamentar, o Aliança e o ERG, foram os 2 que aceitaram o convite da Rádio Joyce e da Rádio Alto Minho para estar aqui presente. E vamos falar agora de um tema que está na ordem do dia, que é a questão do lítio. Alberto Ribeiro, gostava de saber qual é a posição, a sua, naturalmente, e a do Partido Aliança, sobre esta questão de exploração do lítio na região e, caso seja eleito, naturalmente, como é que pretende defender a sua posição no Parlamento? Bem, a nossa posição é contra, evidentemente. Aliás, eu penso que é uma posição que, segundo tenho conhecimento, tanto as câmaras municipais e as assembleias municipais votaram por unanimidade contra, portanto não faz sentido. Nós temos que proteger de facto algo que é muito importante para nós, a Serra da Arga, e todos nós sabemos qual o impacto que uma situação destas pode ter a vários níveis, ambiental e outros níveis. Não podemos esquecer que temos ali espécies que têm de ser protegidas naquela serra. Recordo-me, por exemplo, do lobo ibérico, uma das espécies, do garrano. Também temos lá celebramos lá todos os anos uma festa que é conhecida além fronteiras, que é de facto uma festa que muito importante e característica aqui do Alto Minho, e portanto nós entendemos que aquele espaço ali tem que ser reflorestado. Portanto temos que dar vida àquela serra. O lítio, segundo eu sei, não é uma solução, segundo vários estudos e as informações que temos, portanto, não é uma possibilidade. Há alguma possibilidade, mas estou convencido que, felizmente, vai prevalecer o bom senso, e que o bom senso diz que não é para fazer a extração do lítio. Nós estaremos sempre do lado do contra e, portanto, não iremos ser uma voz sempre contra a exploração do lítio na Serra da Arga. Há pouco disse que as câmaras municipais votaram contra, todas elas, contra a exploração do lítio na Serra da Arga. Acha que essa foi uma decisão tomada demasiado tarde? Deveriam ter dado sinais ao Governo mais cedo? Lá diz o ditado que às vezes mais vale tarde que nunca. E eu não estou aqui a proteger ninguém, que tenho que defender aquilo que são as minhas ideias, as ideias do meu partido, naturalmente. Mas aqui foi uma série digamos, de decisões conjuntas. Foi uma decisão conjunta de vários partidos, de várias pessoas, porque há um interesse comum, portanto. E estou convencido de que
Poderia ter saído tarde, mas foi tomada uma posição. Se calhar houve alguma distração de quem nos representa em devido tempo não ter tomado uma atitude. Não foi tomada, foi tomada numa fase posterior, espero que ainda vamos a tempo. Eu faço questão de estar nessas lutas também, tenho estado muito interessado, tenho acompanhado de perto e só peço a Deus que de facto esta posição de força dos municípios, das assembleias, efetivamente na prática resulte num não à exploração do lítio na Serra d'Arga. Obrigado, Alberto Ribeiro. Diogo Casanova, também em relação a esta matéria, qual é a posição do ERGT? O ERGT tem uma posição semelhante. Agora, não somos contra para ser contra. Nós temos o entendimento que devemos explorar os nossos recursos naturais, se assim trouxer benefício económico para as populações e para o Estado, e se assim conseguirmos manter a preservação do ambiente e das espécies, que algumas serão raras. Portanto, a biodiversidade natural. Portanto, a exploração de lítio, o lítio português é um lítio de fraca qualidade, que servirá para fazer experiências científicas, para fazer estudos. Portanto, o Estado vai gastar dinheiro, muito provavelmente não se vai descobrir nada de novo e não vai dar para fazer baterias de carros, não tem essa qualidade. Portanto, acaba por ser um crime económico e um crime ambiental, porque vamos contaminar e poluir os lençóis freáticos, vamos poluir os rios que têm afluentes que vão dar, nomeadamente ao Douro. Por isso, quer seja na Serra d'Arga, quer seja no Barroso, em todo o território nacional, somos contra a exploração e a prospecção de lítio. E acho que respondi à sua questão. Exato. Sim. Entendo que também o facto de as câmaras municipais só agora recentemente terem dado um parecer desfavorável a essa prospecção de lítio foi tardia, ou deveriam ter sido dados sinais mais cedo ao governo desse descontentamento, digamos? Poderia ter sido dado mais cedo, mas também convenhamos que o governo não quis a apreciação da população, que se o governo quisesse, teria aberto o debate e teria tentado fazer as coisas com mais democracia e teria tentado auscultar as populações. Não o tentou fazer, quis fazer e concessionar ainda para mais a muitas empresas estrangeiras a prospecção e exploração de lítio. Por isso eu acho que o quis fazer mais ou menos à socapa, assim de fininho, como se costuma dizer. Por isso não, acho que foi um tempo normal para responder à situação. Provavelmente através da pressão das populações, as câmaras e as freguesias mostraram-se simpáticas à causa e creio que se consiga de facto evitar que se explore o lítio em território nacional. Estamos a chegar ao final deste debate com as cabeças de lista dos partidos sem representação parlamentar. Vamos agora deixar 1 minuto a cada um para uma mensagem final ao eleitorado. Começamos pelo Alberto Ribeiro, do Aliança. Eu, com mensagem final, se calhar fazer um apelo aos portugueses para que votem, não se abstenham. O voto, se calhar, é a arma mais poderosa que nós podemos utilizar contra aquilo com que nós não nos identificamos e não concordamos. Portanto, o futuro está na mão dos políticos e cabe a cada um de nós decidir com sabedoria. Portanto, o apelo que eu deixo é um voto no Partido Aliança, porque nós iremos certamente ser alguém que vai representar os legítimos interesses da população portuguesa na Assembleia da República. Muito obrigado. Também 1 minuto para o Diogo Casanova, do ERGT. Eu apelo ao voto no partido ERGT, porque creio que seja o único partido que representa realmente os anseios das populações, nomeadamente na área da saúde, que é preciso mais investimento, nomeadamente no controlo da atribuição de rendimento de inserção social, nomeadamente no apoio à natalidade. Nós propomos apoiar as famílias numerosas que têm 3 ou mais filhos e, por exemplo, a conta da água, que em muitos concelhos são proibitivas, devemos escalonar o preço da água mediante os habitantes do agregado familiar.
Portanto, se numa casa estão 5 pessoas, devemos preencher 5 vezes o primeiro patamar até que se volte a subir o preço do litro da água. Isto para tornar, para criar faturas mais baixas e dar mais rendimento às famílias, porque não pagando na água sobra-nos mais rendimento para apostar na saúde, na educação dos filhos, e queria também salientar que uma das nossas grandes propostas é a reindustrialização, que trará emprego para as regiões periféricas e descentralizará os empregos nos grandes centros metropolitanos, como é o Porto e como é Lisboa. Muito obrigado, Diogo. E terminamos assim este primeiro debate promovido pela Rádio Geice e pela Rádio Alto Minho. Neste caso tivemos 2 representantes de 2 partidos sem representação parlamentar. No caso, o Partido Aliança, representado aqui pelo seu cabeça de lista, Alberto Ribeiro, e também o Partido ERGT, em representação esteve igualmente o seu cabeça de lista, Diogo Casanova. Recordando todos que nos seguem que tivemos a oportunidade de convidar os restantes partidos sem representação parlamentar que concorrem também nestas eleições, casos do MPT, do VOLT, do RIR e do MAS, mas por uma outra razão declinaram o convite, não estiveram presentes. Nós vamos ter a oportunidade de voltar aqui ao Teatro Municipal Sá de Miranda, onde mais tarde traremos também o debate com os partidos, com representação parlamentar, que concorrem nestas legislativas 2022 pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo.